Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem Espírito de amor, acender a chama que se apagou, amar os corações com língua de fogo. Vem Espírito de amor, enviar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai o Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Celebremos esta missa por cada intenção que trazemos aos nossos corações, pelo nosso bairro, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão enfermas pela Covid e também por outros tipos de doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs eleitos, seguidores do Pai, pela dedicação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, intercedei
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos. Nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, pois que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pois que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Pois que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito Santo é o grande dom do Cristo ressuscitado. Ele gera a unidade e a paz, abrindo nossos corações à missão evangelizadora. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam:
Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. E da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, desceu a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo.
De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei luz bendita, chama que crevida, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum venha nele, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai do escuro, o frio aquecei, dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Continuemos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Estamos unidos, estais entre nós, e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Este nosso mundo sentido terá, se tua palavra renovar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Querida e amada igreja, hoje celebramos o dia de Pentecostes, onde a igreja reunida, junto com Nossa Senhora em cenáculo, vai aguardar os dons. Se nós pudéssemos ver cada batizado, cada homem, mulher, criança, jovem, todos nós temos os carismas, temos os dons, não é verdade? Mas a gente precisa o quê? Pedir que o Espírito Santo possa suscitar no nosso coração essa graça que nós já temos há muito tempo. É claro que ao longo da nossa vida, a gente precisa começar a entender e a perceber. Por isso que o Atos dos Apóstolos, né, é algo que a gente não consegue, de repente, discernir, mas como isso, né? Como é que a gente olha essa realidade, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, em línguas de fogo, um grande barulho, uma grande ventania. É claro que aqui nós temos que entender quando a resposta se dá lá em Babel, né? Na Torre de Babel, ninguém se entendia nada, né? Era um grande borbulho, era uma grande expressão, não do Espírito, mas humanamente falando. Claro que ao longo dessa nova realidade do Espírito na nossa vida, nós vamos ver em Pentecostes já essa descida do Espírito Santo em línguas de fogo para inflamar o coração da igreja, para inflamar também o nosso coração e nos colocar diante de uma graça que todos nós possamos aprender e compreender, né? São João vai dizer que o homem animado pelo Espírito Santo, ele é simplesmente incapaz de pecar. E aí justamente, né, essa animação que nós temos pelo Espírito Santo, esse amor, essa transformação que o Espírito Santo comunica à nossa vida. E aí a segunda leitura vai dizer para nós, né, a diversidade de dons,
mas um é o mesmo Espírito, há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor, há diferentes atividades, mas há um mesmo Deus. Aqui a gente olha claramente a posição contrária da humanidade, aqueles que não vivem do Espírito, aqueles que não realizam a obra de misericórdia na vida dos batizados, na vida da igreja, né? Nós vemos divisões, exclusões, tantas coisas que o homem traz no seu coração de maldade. Com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo realiza uma obra salvífica. O Espírito Santo realiza uma obra de unidade para que essa negação que há no homem, nós possamos ver como dom, né, do ressuscitado ao Espírito Santo na nossa vida. Nós que somos animados, como diz simplesmente, né, São João, nós precisamos realizar a obra nova a cada momento, a cada expressão. É claro que o novo, essa obra nova, essa lei que o Espírito Santo comunica a todos nós é o coração. Se nós olharmos o coração misericordioso de Deus, nós vamos entender claramente aquilo que o Espírito Santo comunica na vida da igreja e em todos nós. Hoje, com a solenidade de Pentecostes, nós precisamos justamente entender isso. Por isso que Jesus vai aparecer e vai dar o seu shalom, ele vai dar a sua paz. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, né, os pecados lhes serão retidos. A quem não os perdoardes, não serão retidos. Ou seja, né, a cada momento a gente precisa começar a entender e a perceber na nossa vida que nós, como seres humanos, nós temos duas realidades na nossa vida. Nós temos a realidade do mal e nós temos a realidade do bem. Nunca nós podemos dizer que nós somos 100% homens maus, mas também não somos 100% homens bons. A gente sabe aonde o nosso calo aperta, não é verdade? A gente sabe o tipo de sentimentos que nós trazemos ao nosso coração. Por isso que quando Jesus vai falar, vai soprar sobre a comunidade reunida, sobre a igreja, né? A representação da igreja, recebei o Espírito Santo, é justamente isso. Jesus, ele dá a sua vida, ele dá o seu dom para que o homem, ele possa viver do Espírito, para que ele possa ser um homem totalmente novo. Entendam bem, homem aqui, homem, mulher, criança, jovem, para realizar o quê? As obras de misericórdia. É claro que ao longo da nossa vida, e olhando também para o ressuscitado, a gente tem que perceber o quê? Os nossos dons, os nossos carismas, eles têm que ser colocados a serviço da igreja. É por isso que nós somos chamados à vida pastoral. É por isso que nós somos chamados à vida sacramental. Essa igreja sozinha, ela não caminha. Ela precisa de todos nós. Para que esse Espírito possa santificar a nossa vida, para que o Espírito possa santificar esse lado carnal, nós temos um bem divino, para que nós possamos entender justamente, né, o enviar do Espírito Santo sobre a igreja e sobre todos nós. É importantíssimo que nós tenhamos também, meus amados, essa experiência do Espírito Santo, a intimidade do Espírito Santo, para que ele possa realizar em nós aquilo que ele deseja, aquilo que ele testemunha também no Cristo, aquilo que ele testemunha também em Deus, ao amor, né, dessa grande comunidade de vida, Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo, aquilo que nós vamos falar da Santíssima Trindade hoje, com esse derramamento sobre a igreja de dons. Aí temos, né, sabedoria, conselho, temor a Deus, piedade, fortaleza, ciência, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo esses dons. Não só, né, esses dons, mas também o dom de serviço, o discernimento, a cada realidade das nossas vidas. A gente precisa, meus amados, como igreja, pedir, né? Nós também temos que receber mais uma vez o Espírito Santo. É que muitas das vezes nós deixamos esse Espírito adormecido. Quando nós não permanecemos, quando nós não queremos viver as graças de Deus na nossa vida, quando nós não realizamos as obras de misericórdia, o Espírito fica adormecido. Sabemos que temos,
mas ele não testemunha algo novo na nossa vida, porque a gente não faz com que ele testemunhe. A gente não realiza isso nele. Nós não temos uma intimidade com o Espírito Santo. É por isso que quando Jesus ele fala que nós precisamos sim aprender a orar, ele não só simplesmente a oração ao Pai, mas também a oração ao Espírito. Essa unidade que a igreja hoje realiza em Pentecostes, na descida do Espírito Santo sobre a sua igreja e sobre a nossa vida, o Espírito Santo realiza e deseja que todos nós também possamos viver aquilo. O que, Padre? Viver o que do Espírito Santo? A resposta está em nossos corações. Só você pode testemunhar aquilo que você deseja. E essa graça que hoje toda a igreja realiza na sua vida e na vida dos seus batizados e na vida dos seus filhos. Esses dons, esses carismas, essa graça unificante que realiza a obra dessa própria misericórdia. É possível, meus amados, entender, né? Nós precisamos ter um coração novo a cada dia. E quem transmite essa novidade é um coração, quem transmite essa novidade é o Espírito Santo. É Ele que deseja que todos nós possamos viver um diferente, possamos viver a realidade de um novo na nossa vida. Isso é o Espírito Santo que realiza, quando nós decidimos também viver com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, tendo recebido o espírito de filhos, do qual clamamos, Pai, dirijamos com afeto filial as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo juntos: Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Para que, mediante a efusão do Espírito Santo, planifique sempre mais a Igreja e seus dons, e congregue na unidade, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nenhum povo ou cultura se sinta estranho na Igreja de Deus, mas na diversidade todos participem do diálogo fraterno, roguemos ao Senhor. Senhores, para que entre todos os povos reine a concórdia, a prudência, a justiça, a caridade e a paz douradora, roguemos ao Senhor. Senhores, para que os pobres e os doentes, os tristes, os abandonados, os migrantes, os presos e os perseguidos sejam fortalecidos na esperança, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Espírito do Senhor cure as nossas fraquezas e fortaleça a nossa fé, revele-nos toda a verdade e nos conduza à alegria eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, Senhor, o vosso povo, e que a vossa graça nos conceda sempre aquilo que não podemos obter pelos nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Liturgia Eucarística. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. É um milagre. É um milagre que se dá. O pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebas, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade de raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo.
Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, linda no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós a oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo João e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos para que ela seja levada à vossa presença
para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, possamos lembrar dos nossos entes queridos falecidos. Em especial ao meu pai, à minha mãe, ao Padre Jorge, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzinês, Cecília Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessar de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Queridos, aqueles que podem receber Jesus Eucarístico, permaneçam em pé. Aqueles que por algum motivo não possam receber, permaneçam sentados. Lembrando que logo assim que você receber na frente do ministro,
comungue e senta, por gentileza. Não comungue só por você, comungue também por aqueles que precisam também da graça do Espírito Santo em vossas vidas. Cantemos. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, e pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre servo, que a Deus amou ver. Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança e de amor, Jesus. Ah, Deus, eis aqui os teus servos, Senhor, e a graça de Deus fez em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, e a graça de Deus fez em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. E o Espírito Santo de Deus te pede que você avance para águas mais profundas, te impulsiona a você a mergulhar fundo na graça de Deus. Não temas, não tenha medo, é o Espírito Santo quem guia, que cuida, que ampara, que direciona.
mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar Nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Suave, doce Espírito Santo de Deus, suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes para que cresçam os dons do Espírito Santo e alimento espiritual que recebemos, e aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Ritos finais. Vivência. Com a celebração de Pentecostes, encerramos o tempo pascual. O Espírito Santo é força para dialogar e compreender. Sem deixar de apresentar a verdade de Cristo Jesus, saiamos desta missa com o propósito de buscar e acolher quem pensa, sente, vive de modo diferente ao nosso. É o Espírito Santo que vai conduzir este encontro, fazendo transparecer o bem e a unidade. Cabe a nós não fechar o coração ao que o Espírito nos quer mostrar. Podemos sentar um breve momento, por gentileza. Semana que vem não haverá confissões na paróquia, tá bom? Semana que vem não haverá atendimento de confissões. Quem desejar aprender a aula de teclado, violão, bateria,
Às quartas-feiras, aula de teclado, 5 horas da tarde. Bateria, quarta-feira, 2h30 da tarde. Canto, às 19 horas. E aos sábados, aula de violão, às 9 horas da manhã. Terço dos homens, toda quarta-feira, às 19 horas. Dia 31, segunda-feira, reunião com todos os ministros da Sagrada Comunhão, às 19h30. O coordenador pede para que nenhum ministro possa faltar à reunião. No dia 3 de junho, teremos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, missa às 9 horas da manhã, seguida de carreata. Então, quem desejar participar conosco da carreata, tem que enfeitar o seu carro com bolas brancas e bandeiras brancas, tá bom? Então, vamos juntos fazer uma grande carreata em honra, né, em honra ao corpo e sangue de Jesus. Dia 3 de junho, missa 9 horas da manhã e em seguida a carreata. No dia 4 de junho, o padre completa mais um ano de vida. Então, quem desejar estar comigo no dia 4, teremos uma missa em ação de graças às 19h30. No dia 4 de junho, missa em ação de graças pelo meu aniversário, às 19h30. Meu aniversário é o aniversário do Gabriel. Descobri que o Gabriel faz aniversário junto comigo. Não sei se é bom ou ruim isso para você, né, Gabriel? Não, a gente divide, né? A gente divide. No dia 11, queridos, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, às 7h30 da noite. A coordenadora do apostolado, a Márcia, pede para, né, comunicar, quem puder, né, todos os meninos, né, o menino e as meninas do apostolado, se façam presente no dia 11, missa do Sagrado Coração de Jesus, às 19h30, com a sua fitinha, tá? Com a blusa, com a fita. Vamos celebrar Sagrado Coração de Jesus. Dia 13 de junho, Santo Antônio, teremos bênção dos pãezinhos de Santo Antônio e teremos a partir do meio-dia um baião de 2. Não podemos ainda ter festa junina. Temos, né, quantas saudades de uma festa junina, né? Mas infelizmente a gente não pode ter ainda. Então teremos um almoço junino no dia 13, a partir do meio-dia, no valor de R$15. Você já pode estar adquirindo os convites com a coordenação, pastorais, para ajudar em nossas obras. Para fazer esse almoço, a gente precisa da ajuda da paróquia, mas eu não quero que você compre o material. Eu quero que você ajude com o dinheiro, que aí eu e a equipe vamos comprar, tá bom? 28 quilos de feijão de corda, 14 quilos de bacon, 13 pacotes de linguiça calabresa, 6 quilos de carne seca e 4 peças de queijo coalho. Meus amados, como vocês viram, né? Tem até as pessoas estão brincando, né? Que agora a paróquia virou o Carandiru, né? Ah, porque o padre teve que colocar essa cerca para poder tentar livrar do que aconteceu no sábado, de madrugada. Porém, né? Não aconteceu no sábado de madrugada. A paróquia foi invadida no sábado à tarde. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu sou padre, eu administro, né? Eu zelo pela igreja, mas não só eu. Você é paroquiano, a igreja do seu bairro, a paróquia São Mateus também é sua. Eu apenas administro o seu dinheiro. E vocês estão vendo para onde está indo o dinheiro de vocês. Né? Tá ficando bonitinho, né? Nós vamos pintar, né, mais uma etapa. Mas, infelizmente, só de cerca foram R$1.700. Dinheiro que eu poderia usar para uma outra situação. Esse homem, ele entrou na igreja no dia 15, 1h48 da tarde. Um paroquiano deixou ele entrar. Não questionou,
não fez nada, simplesmente abriu o portão e ele entrou. E aí, olhando as câmeras de segurança, o que aconteceu? Ele passeou no nosso pátio, ele passeou na nossa igreja. Quando foi por volta de 2h20 da tarde, o bonito sai com o ventilador e sobe a rua. Questionei, ao paroquiano, por que você fez isso? Você conhecia ele? Não, mas ele falou que estava procurando fulano de tal. Você conhecia esse fulano de tal? Não. Então, por que você abriu o portão? Ah, mas eu não pensei que ele fosse roubar. Querido, você conhece? Não. Então, não abre. Né? Então, a gente tem que ter esse carinho, a gente tem que ter esse zelo pela nossa igreja. Fica aí também, uma ajuda para vocês, para mim. Qualquer pessoa que vocês não conheçam na igreja, vocês têm todo o direito de questionar. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é o senhor? Quem é a senhora? Está fazendo o que aqui? Está precisando de alguma coisa? Quer falar com a funcionária? Tal? Quem é? A gente precisa cuidar da nossa igreja. E aí, aconteceu que esse homem, que entrou à tarde, ele deu o caminho das pedras. Outro homem voltou de madrugada. Então, assim, infelizmente, foi um gasto que a gente não estava guardando um outro tipo de dinheiro. Então, a gente precisa ter esse carinho pela paróquia. Se você não conhece a pessoa, a gente não pode deixar entrar. Como eu falei, para a pessoa, você deixaria um estranho entrar na sua casa? Não. Então, por que você deixou entrar na igreja? Ele roubou a igreja. Aí eu tô até com medo, porque eu fiz o BO na madrugada. Vou chegar para delegado e para delegada e falar, olha, tem mais uma informação. Desculpa, eu dei informação errada. Começou na tarde de sábado. A gente precisa, meus amados, ter esse carinho pela nossa igreja. Eu sei que vocês têm, o querido e amado povo de Deus, não preciso ficar falando nada aqui para vocês. Vocês são ótimos, são maravilhosos. Vocês abraçam todos os meus projetos, mas a gente também precisa ter esse cuidado. Então, por favor, me ajudem. Não conhece? Não abre o portão, principalmente após o horário da secretaria da paróquia. Tá bom? Temos pessoas vindo a primeira vez à nossa paróquia? Todos já são de casa? Aniversariantes? Ninguém? Então vamos fazer a nossa oração ao nosso querido São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou os cuidados da Sagrada Família, sede o Pai e protetor da nossa. Impenetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Cantemos. Cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais vigor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, rogai por nós. Confie em São José. O padre conseguiu 2 graças. Confie em São José. Peça, Coloque. Cadê a urna? Está lá atrás, Tem uma urna lá atrás para você depositar o seu pedido, a sua intenção.
Tá bom, queridos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São José, São Miguel e São Mateus, desça sobre todos nós, aos nossos familiares, parentes e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Graças a Deus. Você que está na sua casa, fique em paz e o Senhor vos acompanhe. E nós Graças que aqui estamos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, faz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo,